A gente vai bater um papo hoje com o treinador do Campinense Clube, o Francisco Diá, que a gente já conhece também aqui na Paraíba por ter passado pelo Botafogo, lá da capital paraibana. Diá, boa noite. A gente lhe convidou porque sabe um pouco da sua experiência, para a gente compartilhar um pouco com o nosso torcedor, desportista. A gente vai falar sobre vários assuntos e a gente sempre aproveita um pouco a participação de quem está aqui no programa para a gente trabalhar um pouco a opinião em relação, às vezes, a uma seleção brasileira, um campeonato brasileiro. E a gente tem várias equipes do Nordeste participando das mais diversas divisões. A gente vai conversar um pouco sobre isso, mas eu queria saber por que você aceitou esse desafio, primeiramente, em vir dirigir o Campinense Clube. Um prazer tê-lo aqui. Boa noite, Gustavo. É um prazer, né, voltar aqui ao futebol paraibano e receber o convite de uma equipe como o Campinense, uma equipe que tem uma infraestrutura boa de trabalho, né, tem um calendário no segundo semestre bom, que é uma Copa do Nordeste e a própria Copa do Brasil. E o convite também, como tínhamos assumido algumas equipes na situação que se encontrava o Campinense, eu posso citar o Icasa, o América, onde tivemos a felicidade de ter uma sorte, num espaço curto de tempo, de ter acessos. E esperávamos que nesses 2 jogos, com a vitória fora, o Campinense ainda brigar por uma possível classificação, né? E isso foi minha vinda para cá. Eu tinha recentemente trabalhado numa Série B do Campeonato Brasileiro, na equipe do Oeste. E agora, retornando ao futebol paraibano, é um prazer muito grande trabalhar aqui, porque eu acredito que uma equipe como o Campinense, uma equipe de massa, que tem uma estrutura boa de trabalho, passei por várias equipes de futebol brasileiro, talvez não tenha equipes até de Série B, uma estrutura que tem e a condição que a diretoria dá de trabalho. Então, pelo menos assim, eu entendo dessa forma, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. É lógico que quem vem para um clube que ainda tem chance de classificação, vem para dar tudo de si, embora num tiro curto, pouco tempo, né, que foi uma semana, nem uma semana de treino, praticamente. Você chegou na segunda-feira, já tinha que organizar a equipe para um jogo que era o mais distante do Campinense no grupo, que era na Bahia, que foi contra o Jacuipense, né, mas pesou, então, claro, uma possível permanência sua já para o ano que vem, independente do que acontecesse na Série D. Isso foi conversado com a diretoria ou não, ou iria depender desse caminhar dentro ainda da Série D? Na verdade, eu posso falar para você que meu contrato com ele, com o William, minha conversa com ele foi nesses 2 jogos, né? Ele vai fazer uma análise do trabalho, acho que nesses 2 jogos. Eu acho que esse último jogo, eu acredito que pelos comentários da imprensa e pelos próprios jogadores e torcedores, a equipe já fez uma partida talvez melhor do que a outra, né? Do que as outras que vinham atuando. A equipe Alguns não jogadores, marcava. inclusive, disseram que foi a melhor partida do Campinense, que em pouco tempo acabou perdendo o jogo. Eu não sei o que foi. Eu acho que, por exemplo, a gente fez 6 mudanças na equipe, mudou o posicionamento, a maneira de jogar. Colocamos uma equipe com uma marcação forte, uma saída rápida, uma equipe mais ofensiva. Talvez alguns jogadores, eu posso citar o caso, a saída do Jonathan, né, que vinha um pouco sem ritmo, sentiu o peso, teve até cãibra, mas não tinha cabimento. Talvez o emocional, a minha expulsão ali, depois dos 2-0, pesou um pouco. E a equipe foi surpreendida com esses 3 gols, aonde podia ter liquidado a fatura num contra-ataque. O jogo estava 2-0, contra-ataque de 3 contra 1, Gustavo, Vanderlei e Jonathan enfrentaram o goleiro, os 3, né? E naquele momento, se nós fizéssemos esse 3º gol, saíamos dali com a classificada e abria uma esperança de uma classificação nesse jogo de domingo. Diá, indo um pouco além nessa conversa, é a questão do perfil do treinador. A gente vê que a mudança de treinadores aí, a mudança das cadeiras, ela não termina. A cada rodada praticamente cai um treinador, né, no Campeonato Brasileiro da Série A Série B também há mudança, C, D, é uma cultura do futebol brasileiro. Mas há característica, digamos assim, há aquele treinador que é mais apaga incêndio, há aquela característica do treinador que é mais de projeto, como diz o professor, né, o Luxemburgo, que é muito cheio de projeto, nos últimos anos pelo menos não tem dado certo. Existe esse tipo de perfil de treinador ou é questão de identidade da diretoria com o perfil do treinador? Muitas vezes é a identidade da diretoria, mas eu acredito que você tem que dar um tempo para o profissional trabalhar. Você não faz um trabalho em 10, 12 dias. Você há de convir comigo que aquela campanha que o Campinense fez na Copa do Nordeste, por sinal, com muito êxito, né, sagrando-se campeão do Nordeste, o Canidé Oliveira teve um tempo para trabalhar de 45 dias, aí fica fácil
o treinador montar a sua equipe, né? E você vê que nesse espaço de tempo você tem uma parte física de 10 a 15 dias, depois você entrar na parte técnica, na parte coletiva, depois na parte de jogos, né? Na parte tática, para você ter uma equipe competitiva para disputar qualquer competição, né? Muitas vezes também tem aquele tipo de treinador, às vezes numa mudança, que ele muda a característica de jogar, né? Foi assim quando eu encontrei o Icasa, onde a equipe era a última colocada no Campeonato Brasileiro, com 99% de chance de ser rebaixada. E essa equipe, em 10 decisões, em 11, conseguimos o objetivo de 10. E essa equipe, além de acessar, foi vice-campeã brasileiro, no América também, onde eu passei. Tive um acesso no Alecrim. O próprio Botafogo da Paraíba na Copa do Nordeste, onde a equipe estava na última colocação, e nós conseguimos, naquele momento, junto com a diretoria e o grupo de jogadores, que treinador nenhum faz nada sozinho, tem que trabalhar todos os grupos. E essa equipe, ela saiu do rebaixamento, fez uma montagem para a Copa Paraíba. Depois de muitos anos, o Botafogo conseguiu essa vaga, né? O próprio Mojimirim, eu fiz um grande trabalho, tive tempo para trabalhar. A equipe fez um grande campeonato paulista. E no América também, onde conseguimos montar uma equipe e ter o acesso. Se você der o tempo profissional, acreditar, e desse profissional que você está contratando, trabalhando em conjunto, diretoria, comissão técnica e grupo de jogadores, o resultado vai aparecer. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Marcelo Vilar, agora já quando treinador do Botafogo, há menos de um mês, participou de um programa, Ideia Livre, um programa da casa, em que ele foi sabatinado por 4 entrevistadores, e eu perguntei a ele sobre a questão da desunião, digamos, da categoria de treinadores no Brasil. A gente vê justamente esse rodízio, né, a mudança de treinadores. Um treinador sai de uma equipe, no outro dia já tem outro anunciado. Não sei se o imediatismo faz com que as diretorias tenham essa pressa toda para dar uma resposta à torcida. Isso tem que ser repensado também, Diá, porque eu vejo hoje essa discussão do bom senso para o clube, principalmente os canais fechados, se discutindo um pouco a cultura, por exemplo, de como o treinador trabalha na Itália ou na Espanha, que não pode estar mudando de treinador do dia para a noite. Isso, de certa forma, também não influencia, né, nessa dança aí das cadeiras. É muito conveniente para alguns treinadores, principalmente aqueles que estão ali sempre figurando entre as séries A e B. É verdade. Por isso que a maioria dos treinadores estão fazendo um contrato, né, para fazer pelo menos 5, 6 meses de trabalho, 1 ano, porque essa filosofia existe. E muitas vezes não é culpa do profissional que está trabalhando, e quando você perde 1, 2 jogos, já está ligando o empresário, já tentando colocar o treinador dele, né? E a gente, principalmente nós que não temos empresário, vivemos de resultado. E esses treinadores que muitas vezes não ganharam nada, estão aí trabalhando, não passa 5, 6 dias em casa. Eu posso citar Flávio Araújo com 4 acessos, né? Eu acho que talvez depois de Flávio tenha eu, o próprio Oliveira Canindé, que fez um grande trabalho no América, hoje foi demitido, né? Uma Copa do Brasil. Então existe esse tipo de coisa, e a desunião da classe também existe nesse sentido. Agora, eu acho que tinha que ter um tempo para o treinador trabalhar, desde que tenha essa honestidade. Até muitas vezes, esses treinadores que nunca conseguiram nada, mas têm um empresário forte, ele tem influência, às vezes, até com alguma gerência de futebol. Já aconteceu casos comigo agora, que eu ia num clube que eu passei recentemente, e eu tive a oportunidade de trabalhar um jogo, talvez foi a melhor parte que a equipe jogou. Mas esse gerente de futebol tinha contratado 34 jogadores, quando eu dei uma relação de dispensa que tinha 5 ou 6 jogadores que eram ele que tinha trazido, então dificultou e terminou saindo o profissional. Então isso fica difícil para qualquer profissional trabalhar. Você tem que dar um tempo, e desde que seja um treinador honesto, que ele não esteja fazendo alguma desonestidade dentro do clube, trabalhando sério. Acho que a diretoria tem que acompanhar o trabalho do profissional e unir diretoria e jogadores. Às vezes também acontece da diretoria não, para dar uma resposta ao torcedor de imediato, ela sacrifica o profissional, né? É claro que é impossível você ir bem em todos os clubes, né? Você pode tirar o exemplo do próprio Ney Franco, onde foi campeão brasileiro, e depois de lá para cá ele não conseguiu encaixar. Um jogador de futebol, muitas vezes ele dá certo numa equipe e outras não. É verdade. Tem um exemplo agora que está acontecendo, não em relação a treinadores, mas a jogador, né, que é a briga, entre aspas, pelo Nilmar. O Nilmar, que não se firmou no futebol europeu, estava no futebol, se não me engano, no futebol árabe,
né, e o Corinthians cogitando pagar R$800 mil pelo Nilmar, né, de salário para um jogador que, como eu disse, não se firmou em seleção, né, não se firmou, teve a sua boa fase no Inter, mas jogou no Vídea Real, passou pela seleção, não se firmou. E o futebol brasileiro hoje inflacionado, né, por esse tipo de situação. Muitas vezes é para dar uma resposta ao torcedor, né? O time vai mal, o Internacional não vem bem, o Abel Braga já está sendo questionado, traz o Nilmar, que é xodó da torcida, e aí o torcedor meio que esquece. Então o torcedor também tem culpa, né, nesse processo. A gente vai fazer um pequeno intervalo agora, daqui a pouco a gente volta a continuar aqui para falar sobre outros assuntos com o Francisco Diá.